Eu também dou aula, e eles não raramente ficam em dúvida, será que eu vou para um lado, eu vou para o outro, será que eu me preparo para ser professor, ou será que eu vou ter uma vida acadêmica? E essas dúvidas pairam, né? É verdade. Né? E eu não consegui, né, deixar nenhum dos dois lados, né? E eu acho que a realização disso tudo é quando a junção perfeita para isso é quando a gente dá aula, que a gente tem a oportunidade de levar para o aluno um pouquinho de cada coisa e ir mostrando no caso concreto ou na matéria específica quanto essa junção faz sentido, né? Na realidade. Eu pergunto porque, estando na academia agora, né, fazendo direito, eu vejo as pessoas muito preocupadas com concurso, em decorar, em saber, né, o que está na lei e tal, mas não vejo essa preocupação que você está colocando e que, assim, eu, por já ter feito uma outra faculdade, né, por já ter feito jornalismo, e lá a gente tem muito essa questão, né, de ter a teoria para embasar a prática, eu sinto falta um pouco, às vezes, no direito, assim, da preocupação dos estudantes, sabe? De que não adianta só você saber a lei, mas como você disse, que eu achei super legal, de você saber por que aquela lei foi feita, qual é o embasamento, de onde veio, né? Pela sociologia, pela antropologia, pela história, pelo que quer que seja, né? E eu achei muito legal a sua colocação. Eu acho que é assim que assim, as pessoas que fazem direito podem buscar uma formação mais completa, né? Sim. Quando você entende o contexto histórico que uma lei surgiu, por que um código foi escrito dessa maneira, por que o crime foi previsto daquele jeito, né? Por que essa legislação protetora de tal bem comum foi feita assim? Quando você tem a visão histórica e entende os motivos daquela norma, você até guarda mais fácil. É verdade. Porque ela faz sentido para você, né? Então, claro, é muito melhor saber os fundamentos das coisas, e isso, por tabela, ajuda com que você guarde a informação, mas eu me solidarizo também, né? Com os chamados concurseiros, né? Não é fácil. Eu me solidarizo com eles, porque eu passei por isso. E a quantidade de informações é muito grande. Então, por vezes, por conta do volume de coisas a se guardar, de informações a reter, por vezes o aluno acaba por guardar a informação, assimilar, aspas, decorar aquela informação para acertar a questão pelo volume muito grande, né? Mas eu sempre fico na esperança de que, para além do decorar para acertar, o aluno vá, com o tempo, às vezes depois que já entrou na carreira, vai entender por que aquilo é daquele jeito. Né? Então, assim, é uma carga de matérias e de informação muito grande a ser retida, processada no momento de uma avaliação e posta ali para que se tenha sucesso numa prova, né? Não é fácil, não. Então, o ideal, então, eu acho, claro, sempre saber o fundamento, né? Sempre saber o fundamento. Mas, quando não dá, nunca perder aquela matéria ou aquele ponto de foco para mais leitura, para mais informação, porque tudo ganha um brilho maior quando a gente entende por que aquilo está acontecendo daquela maneira, né? Faz com que a gente entenda e compreenda e, por tabela, acerte. Mas eu me solidarizo com todos que fazem prova, porque realmente não é nada fácil. Não. E me diz uma coisa, como que você chegou até o Porto? Me conta essa história, até Portugal. Como que foi isso? Você que foi atrás de um intercâmbio, você foi atrás de uma pós-graduação. Como que é isso, né? Para outros alunos que tenham esse interesse também, de talvez, né, fazer um curso no exterior, na área do direito. Na verdade, na época que eu me formei, eu já tinha essas duas vontades, né? Eu tinha muito esse desejo de
seguir a vida acadêmica e também de, num futuro breve, prestar concurso para o Ministério Público, né? Então, quando eu me formei, eu apresentei o meu trabalho de conclusão de curso, que foi sobre um tema que à época era muito polêmico, até hoje a questão dos transgênicos, né? Então, eu estudei, né? Para fazer o trabalho sobre transgênicos, eu estudei muito direito ambiental, muito bioética, enfim. E eu tive a felicidade de ter uma banca muito, muito boa, muito séria, muito competente. E esse trabalho foi publicado, virou um livro, 2 livrinhos, esse é um deles. E aí, por uma possibilidade que havia na universidade de fazer um estudo quase que informal, né? Porque não era eu não fui lá exatamente para fazer um curso, eu fui lá para estudar na universidade, compartilhar da biblioteca, e fazer um artigo. Né? Meu objetivo foi mais ir para estudar em Portugal e produzir um artigo que eu gostaria para o final da especialização, porque a essa altura, logo que eu me formei, eu já entrei na especialização em bioética. Então, e aí eu comecei a escrever um artigo para o final do curso, e aí foi uma oportunidade de ir para lá e estudar lá para incrementar, né? A meta era incrementar esse meu artigo, que na época era sobre o princípio da precaução e etc. Então, na verdade, foi uma coisa, um convite que veio de um professor que tinha lá essa possibilidade de intercâmbio, porque também fazia, né, mestrado por lá, tinha, né, outros professores que faziam doutorado, enfim. Então, acabou que eu consegui, por conta, né, do que aconteceu na minha banca, do meu trabalho, da publicação, ter essa possibilidade de estudar lá com professores que faziam esses intercâmbios. Então, foi uma ida de estudo, mas não foi uma ida para um curso. Entendi. Mas bem bacana, de qualquer maneira, você aproveitou a oportunidade, né? Foi maravilhoso. Foi muito bom, porque eu acabei conhecendo daí não só a Universidade do Porto, mas como a Universidade Católica de lá, os professores, a Universidade de Coimbra. Lindo, né? Fui várias vezes. E isso foi bom porque não ter um curso até regular naquela época, né? Foi bom porque eu pude frequentar diversos cursos rápidos que eles tinham de final de semana em outros lugares. Então, durante a semana eu estudava para o meu artigo e para outras coisas das disciplinas lá que eu ia fazer de especialização em bioética no Brasil, na própria Universidade de Londrina. E aos finais de semana eu podia frequentar, né, as palestras, os cursos rápidos que tinham aos finais de semana. Direito biomédico era uma coisa muito interessante. Que bacana, né? Foi muito legal essa época. Esse trabalho, eu acabei indo para lá. Um outro motivo que eu acabei indo para lá nessa época foi porque esse trabalho de conclusão de curso da graduação, ele foi apresentado num congresso internacional de bioética que teve nos Açores à época. Então, também tinha isso. Enfim, era esse meu namoro com a vida acadêmica estava começando, né? Mas isso que é interessante, olha como surte efeito, né? Isso que você falou, essa coisa de talvez não ficar só presa, vou fazer concurso, mas você se abriu para outro ramo, né? Te deu experiências maravilhosas, né? Sim. Lá, quando eu estive lá, foi um momento chave, um divisor de águas também para mim, porque eu fiquei alguns meses e ao final desses alguns meses eu tive que decidir, né? Se eu ia me enveredar por uma carreira puramente acadêmica ou se eu ia voltar ao Brasil e estudar para a carreira do Ministério Público aqui no Brasil, ou se eu, né, ia continuar por lá, de repente, seguindo, né, terminada a especialização aqui, voltar para fazer um mestrado, um doutorado, enfim. E acabei por optar por vir, né, já que o mestrado e o doutorado eu poderia fazer na sequência, e realmente o mestrado eu fiz, o doutorado ainda não, mas eu fiz o mestrado na sequência, né, logo um pouco antes de ingressar na carreira do Ministério Público, mas lá eu tive que decidir. Quando eu estava lá, eu tive que
parar para pensar sobre isso. E aí fiz essa primeira etapa, né, enquanto ainda não tinha filhos, que é um momento mais tranquilo, né? Certeza. De se estudar, né? Hoje... a vida muda, né? Depois de ter filhos. Sim. Então fica um pouco mais difícil. Não acho nada impossível. Inclusive, eu tenho uma amiga juíza que passou no concurso, já tendo 2 filhos maravilhosos. Ela é até um exemplo para mim, assim, uma pessoa que eu admiro bastante. Então, nada é impossível se a gente... se é um sonho, a gente determina que quer e corre atrás, né? Nada é impossível. Muito pelo contrário, eu acho que quase tudo é possível, né? Se a gente sonhar e trabalhar duro, né? Mas eu achei que aquela época, para mim, ia ser mais fácil do que primeiro me dedicar à vida acadêmica para depois tentar ingressar na carreira do Ministério Público. Então, para mim, foi mais estratégico, de acordo com o meu perfil, estudar primeiro para a carreira do Ministério Público e aí, no decorrer da vida, ir me aprofundando na área acadêmica, que é como eu estou tentando hoje. Certo. Agora eu estou na fase de cuidar um pouco mais dos filhos. Continuo estudando, porque eu não consigo largar os estudos, mas agora eu estou um pouco mais focada, porque eles são muito pequenos. Né? Mas, inegavelmente, uma hora eles não vão querer mais saber tanto de mim. Sim, eu vou ter que estudar mais. Estou na mesma fase. Eu também me afastei um pouco do jornalismo por enquanto, porque também estou com os 2 pequenos, né? Mas é como você disse, quando não precisarem mais, a gente volta com tudo, né? Isso mesmo.